Eita. Gente, desculpa aí, teve um pique de luz aqui, a gente ficou sem internet, por isso que estava oscilando daquele jeito. Reconectamos aqui e vamos voltar para as perguntas para o Gonzaga aqui. Ele estava falando sobre... Aqui, ó, essa história de pique de luz foi de manhã, tá? Ela estava roubando a internet do vizinho e falando que a minha internet estava... Vamos ver agora se dá certo. Mas eu estava falando do conjunto dos índices, né? Que do ponto de vista dos índices, o governo atendeu o que nós todos pautamos, que é a inflação passada e a futura prevista do governo dele. E que o ideal, que a nossa proposta, era de fato pagar tudo à vista. Né? Quem não quer, né? Óbvio, mas não foi o possível. Então, concluímos, né, depois desses 4 meses, 3 meses de reuniões, de diálogo com a base e tudo, de que, muito embora não estejamos recuperando a inflação na primeira parcela, no período nós vamos recuperar a inflação e que mantém a base, o padrão remuneratório que nós conseguimos em 2000, que temos mantido. Então, a gente vai perdendo durante o período de inflação e recupera a referência de 5 salários mínimos até agora, se você considerar 2022. Mas... então, igual eu estava falando mais cedo na live que eu fiz, sabe? O valor total em si não é o que o pessoal mais reclamou comigo. O valor tá até bacana, 13, 12, 12. O problema acabei de receber mensagem que o áudio não tá saindo. Falei de novo na conexão. No primeiro trimestre era impossível o governo dar, nem que fosse 10% de reajuste. Olha, insistindo que encerrar esse processo não traduz que nós fomos atendidos 100% daquilo que nós reivindicamos. Certo? Isso é óbvio, isso é fato. Né? O que tem de concreto é que nós compreendemos que no processo de negociação, de pressão, de tudo, chegou-se no ponto. Toda negociação chega no ponto. Dezembro, vai pagar quinto dia útil ou 10º dia útil? Dezembro, sem operação do NIOP. Pagamento em parcela única no 10º dia útil. Mês de dezembro agora para receber em janeiro? De dezembro. Pagamento de novembro, pago em dezembro. Isso estava uma dúvida danada também. Não, mas isso está negociado desde o dia 19 de agosto. Né? Isso não foi objeto de negociação hoje. Foi apenas de reforço. Então, mês que vem não tem tabela, gente. A Assembleia votando a negociação do NIOB, não tem escala de pagamento. Não. Acabou isso. Vamos recuperar. O governo vai pagar no 10º dia útil de dezembro o salário de novembro em parcela única. Ótimo. O governo vai pagar o 13º no dia 21 de dezembro uma parcela, no dia 21 de janeiro a segunda, no dia 21 de fevereiro a terceira parcela. Isso se não tiver acordo com o NIOB. Calma. O governo vai pagar o salário de janeiro, fevereiro e março no 7º dia útil. E o governo vai pagar o salário de abril no 5º dia útil e continua assim. Isso independente de qualquer negociação do NIOB. Tá. Essa foi aquela primeira ata assinada lá atrás. Havendo a negociação do NIOB, no momento que ela ocorrer, paga-se o conjunto dos servidores no 5º dia útil e paga o 13º num parcela única dia 21 de dezembro. Então, são os dois cenários que está colocado desde agosto. Né? Eu insisto nisso, que não fica parecendo que nós voltamos hoje para negociar isso. Não, estava negociado e divulgado desde o dia 19 de agosto. Agora, a tropa achou muito ruim o áudio do comandante-geral, dele pedindo para trabalhar com afinco. Olha, eu acho que, sinceramente, o comando está no papel dele correto. Tá certo? Não dá para o comandante ir para a rede e falar assim, ó... Agora faz a operação tartaruga aí, gente. Vamos fazer a operação tartaruga, É claro, o comandante está no papel dele correto, tá certo? E não há, na minha visão, não há espaço para crítica. Nesse sentido, isso é uma fala de comandante, e olha que ele estava falando no grupo dos coronéis, tá certo? Então, assim, quem vazou a conversa é que não deveria ter vazado. Mas, assim, sem puxar saco, sem nada, eu não vejo que isso é nenhuma afronta, que isso compromete, tá certo? Essa é a função do comandante. Se o comandante não pedir para trabalhar,
Tá certo? É para pedir para sair, né? É pedir para sair, né? Para fazer greve somos nós que vamos pedir. Se for para fazer greve, que ele venha para a associação. E deixa eu te falar, queremos pelo menos, o menino que tinha perguntado na outra live falou de novo. Boa tarde, Cris. Queremos pelo menos o vale alimentação para compensar o tempo de esperar até o primeiro reajuste chegar em agosto. Precisamos para ontem, perda de quase R$900. Guilherme Lima, não sei de Constituição. Guilherme, boa tarde. Veja bem, o processo de negociação não começou hoje, ele terminou hoje. Ou talvez não, né? Mas ele não começou hoje. E quando ele começou, e pautado por todos, e por todas as entidades, movimento independente, não foi pautado no processo de negociação, a não ser essa semana. Lá em agosto, havia um movimento por alguns policiais civis, agentes principalmente, falando de vale alimentação, de R$1.000, de abono. E as entidades todas sentaram ainda em agosto e definiu, e nós fizemos conversar com pelo menos 10, 15 policiais militares, bombeiros militares, policiais civis. É porque tem alguns que recebem esse vale alimentação e outros não. Aí eles ficam falando, mas cadê a isonomia? Eu vou falar da Polícia Penal, que é mais próximo a mim. O pessoal da Polícia Penal que trabalha na cidade administrativa recebe o vale alimentação, o Sodexo, né? O famoso Sodexo. E o pessoal que trabalha nas unidades prisionais recebe aquela alimentação horrorosa, que eu não sei de onde que o governo licita aquilo. Porque aquilo ali eu não daria para o meu cachorro comer. E eles querem que haja uma isonomia nisso. Olha, esse abono só existe para os agentes prisionais, agora para a Polícia Penal. Tá certo? Nós, no ano de 2000, fizemos uma opção com esse padrão de remuneração. Eu acho que se não houver um reposicionamento nosso de sentar a classe para propor uma mudança no padrão de remuneração, não deve ser no momento final de uma negociação a fazer uma mudança dessa. Então, o que pautou, o que nós sentimos desde agosto, quando efetivamente inflacionária, é de que nós brigaríamos pela manutenção do padrão de remuneração, pelo reajuste linear, para que não houvesse divisão. Os estados que têm gratificação de A, de B, de C, São Paulo, por exemplo, quem trabalha no município com até 100 mil habitantes tem uma vantagem. Quem trabalha numa cidade de 100 a 500 tem outra vantagem. Quem trabalha numa cidade acima de 500 mil tem outra vantagem. Então é uma bagunça, tá certo? E isso desune a tropa, isso desune a classe. Uhum. Você vai no Rio de Janeiro, o do BOP recebe um tanto, o do Choque recebe outro, cada um recebe de um jeito. O PP de outro. Quem trabalha com o governador recebe mais. Então nós, nesses 20 anos pelo menos que nós estamos participando do processo de negociação, a compreensão é que o soldado que trabalha com o governador recebe o mesmo do soldado que trabalha lá em Serra, que trabalha lá em Formoso, que o coronel que é chefe do gabinete militar receba o mesmo que o coronel que está lá em Unai. Então isso foi construído, não foi por acaso. Nós compreendemos, hoje isso foi objeto da nossa discussão das entidades todas, com os parlamentares, que nós deveríamos manter esse padrão, como forma de manter uma unidade da nossa classe, certo? Nós entendemos isso como valor. E a questão do abono para compensação foi uma proposta legítima que surgiu no processo agora final de negociação, certo? E que não foi atendido pelo governo. E você acha que tem que voltar, né? Eu vou virar a câmera para mim sem querer. E voltar esse pleito mais para frente, no próximo... Olha, quem reabre a negociação não é o governo, né? Então eu não vou responder pelo governo se o governo vai considerar. Eu posso falar que na mesa de negociação hoje, essa proposta não foi levada adiante, tá certo? E que nesse momento o governo também deu por encerrado o processo de negociação. Agora, a negociação nunca acaba. Esse processo é ouvido, vamos dizer assim, do ponto de vista do padrão de remuneração, do percentual, do escalonamento. Agora, processo de negociação, quem reabre é o governo. Nós vamos precisar voltar mesmo com o governo, nós temos... Então, sim, a mesa de negociação é permanente, mas essa proposta
de salarial, eu afirmo, né, que nesse momento ela foi pactuada e não há nesse momento espaço para voltar a recolocar uma outra forma de recomposição salarial. Então, gente, pelo que eu entendi, dos males o menor, eles chegaram numa convergência que fosse possível do governo pagar, porque não adianta nada você querer exigir 100% de reajuste e o governo não ter como pagar. Da onde? Chegaram nesse termo, que é um valor que o governo consegue pagar e numa data que é ruim, mas não é tão ruim. Na verdade, como é que se deu o processo? Acompanha as nossas publicações desde fevereiro, que não vai encontrar em nenhuma das nossas publicações uma afirmação de que nós negociamos isso. Tá certo? Nós apresentamos a pauta da classe e o governo se posicionou. Tá certo? O que houve hoje foi uma compreensão por parte das entidades de classe, por parte dos deputados, a partir de uma leitura que a gente está fazendo diariamente do cenário, de que a nossa pauta, que era de pagar de uma vez, pagar a partir de janeiro, enfim, ela não seria... Para chegar numa negociação como essa, é uma vitória grande, né? É o que eu estou dizendo, Cris. Eu não coloco como a vitória o resultado, pura e simplesmente. Eu coloco uma vitória o conjunto, tá certo? Nós começamos janeiro sem nada. Nós começamos janeiro com o 13º atrasado, tá certo? Com salário parcelado. Estamos chegando, foi uma negociação no primeiro semestre que centrado no pagamento do 13º de 2018, centrado... voltou. Ô, gente, eu acho que o problema é onde eu estava sentada. Eu estava sentada na cadeira do homem, o Wi-Fi não queria funcionar. Aqui, mas vamos voltar. Nós entramos em janeiro com o peso do não 13º, com o peso dos salários fragmentados, com o peso de 3 anos, 4 anos sem reajuste. Concentramos no primeiro semestre na recuperação do 13º pagamento, na atualização do pagamento do PSN, que era aquela tragédia. IPSENG também. IPSENG, né? Aquela tragédia de atraso de pagamento. E com a recomposição da inflação e, óbvio, a garantia do 13º que tinha hoje. Então, nós começamos janeiro sem nada, chegamos a esse final. Por que nós conseguimos isso? Porque nós somos uma classe unida. Por mais que tenha dificuldades, às vezes, em determinado momento de diálogo entre as associações, os parlamentares, mas a classe é uma só. Sim. O fato de ter mais de uma associação não é suficiente para dividir a classe. Você pode até dividir as lideranças, você pode até dividir os dirigentes, mas você não divide a PM, pensionista, ativo e veterano. Então, essa classe, ninguém foi capaz de dividir. Foi capaz de dividir as lideranças ou os dirigentes, certo? Então, a classe não se dividiu, a classe participou, né? E houve envolvimento, eu sempre que dá o testemunho aqui, envolvimento do Comando Geral, do Bombeiro, da PM, do chefe da Polícia Civil. Nós debatemos isso permanentemente, né? Passamos um ano todo. Ô, gente, desculpa. Nós descobrimos que o problema é com a Cris. O problema é porque só o telefone dela que está caindo, só a rede dela que está caindo, tá certo? É porque é muita gente assistindo, toda hora aparece aqui, fulano está assistindo, Beltrano, Coronel Gedir está assistindo a gente lá da Assembleia. Um abraço. Agora descansar. Tá em casa? Não tá lá na Assembleia mais não, com o Coronel Henrique, não? Ele tá lá na Assembleia. Tá lá com o Henrique, beleza. Um abraço, comandante. Então, gente, vocês desculpem aí as falhas durante a live. Tá muito instável a internet hoje, não sei porquê, deve ser por causa do pico de luz, né? Coronel Gedir, Bruno, toda hora sobe aqui um monte de gente assistindo, mas infelizmente a gente não consegue estabilidade no Wi-Fi e fica picado. Mas, se vocês assistirem no geral, dá para vocês entenderem o contexto. O pessoal sugeriu de eu gravar e depois postar, mas não tem essa interação igual a live. No mais, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero fazer agradecimento, sabe? Porque esse foi a sétima negociação salarial que eu estava na mesa de negociação, certo? Com o Rodrigues, com o Coronel Céder, com o Coronel Piscininho, com o Coelho, com o Bahia, o Éder, com os colegas da Polícia Civil, Zé Maria Cachivi. Então, sim, é a sétima negociação.
E você fechar uma negociação é sempre de muita responsabilidade, certo? Você iniciar um processo, você precisa de ter um pouquinho de liderança. Você vai articulando, chamando, apostando, arriscando, você vai fazendo uma união, né, de um grupo grande como é a nossa classe. Mas o momento de fechar a negociação é um momento tenso, muito delicado. A gente se pergunta o tempo de aqui, né? E nós tivemos vários momentos, nós não vou aqui ficar contando o caso, mas tivemos momentos muito tensos no processo de negociação nos últimos 20 anos. 97, 2004 nós, né, fomos para a Assembleia e tinha um sujeito lá, botou uma tenerê na cabeça, com um blusão de cor debaixo do braço, e tivemos que dar um pulão nele, porque ele estava mirando a gente. Que isso? Lá na porta da Assembleia. Aí você termina uma negociação, terminou porque ganhou dinheiro, negociou, vendeu, sabe? A gente passa por isso tudo, e a gente compreende. Mas voltou. A gente vive num mundo em que você fazer política já está sob suspeita. Então, eu compreendo, não brigo com essas coisas. Mesmo porque você foi tropa há muitos anos, né? Eu sou tropa, né, filho? Não, tô falando assim. Mas então, eu não brigo com isso, nem com essas ideias. Eu tento demonstrar que a gente está trabalhando corretamente, está trabalhando com uma visão de classe, né? Então, eu quero agradecer o apoio que nós tivemos, esse processo todo, sofrido, dolorido, críticas. Incompreendido, né? Mas isso faz parte. Eu não posso responsabilizar os colegas da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, se em algum momento eu não conseguir me fazer compreendido. Eu tenho que identificar porque eu não me fiz compreendido e ver se era um erro meu, se era um erro de comunicação, se era uma pisada na bola mesmo. Eu tenho que buscar responder para mim mesmo isso, porque eu exerço um papel de representação. Ninguém votou em mim para poder me dar a boa vida. Votou em mim para eu trabalhar. E eu tenho que ter coragem para trabalhar, eu tenho que ter coragem de posicionar, eu tenho que ter coragem de reivindicar e tem que ter coragem de negociar, né? Então a negociação é sempre um momento tenso, que a gente se pergunta, elogio é fácil, né? Bacana demais. A crítica que é complicada, mas se ela não existir, você também produz corretamente. Então, assim, eu quero agradecer todas as associações, não vou citar nome aqui, mas todas que participaram, os parlamentares, quem nos criticaram, o movimento independente. Quero agradecer o Mendonça. O Mendonça cumpriu um papel fundamental, um papel importante, tá, Mendonça? Não pensa que eu não reconheça a importância do seu trabalho, da sua articulação. Eu trato tudo isso, vejo tudo isso como instrumento importante da nossa luta. Então, o movimento independente, associações, parlamentares, comando, fica aqui o meu respeito, o meu agradecimento. E se tivermos errado, que a gente sangra a gente aqui, como diria o próprio Mendonça, né? Sangra a gente aqui para a gente consertar. E quero dizer o seguinte: a mesma negociação nossa continua, porque nós vamos enfrentar a discussão e o debate sobre a proteção social. Nós estamos aprovando uma lei federal que tem impacto aqui no Estado. Nós precisamos de enfrentar isso, né? Tanto é que segunda-feira já teremos reunião com as entidades, com as associações, com a representação do comando, para a gente continuar a análise dos impactos da legislação federal em Minas Gerais, quer seja na questão da pensão, na questão da saúde, na questão da contribuição, enfim, a luta não acabou e não vai acabar, mas nós temos uma questão real, concreta, de imediato, para analisar. Envolve só os militares, mas que ela é fundamental, ela é vital para nós também, tá? Valerinho está perguntando assim, alguma possibilidade de antecipar a primeira parcela, visto que o governo já estava conseguindo pagar o 13º parcelado? Eu não entendi, de antecipar a primeira parcela de quê? Do 13º? Não, provavelmente... Porque o salário vai ser integral. Não, ele está falando com certeza da primeira parcela das 3 do reajuste. Então, olha, como é que é o nome dele? Aleirim. O esforço nosso nesse sentido, tá certo? Nesses meses e tudo, e disso acontecer. Mas o que está pactuado nesse momento é isso, e nesse momento não há espaço para retomar a discussão desse parcelamento. Então tá bom. Vai querer falar alguma coisa? Só mostrar pro povo aqui, ó. Tô aqui perto do Bahia, não nos mordemos, tá, gente? Não tem mágoa nenhuma. Fica na fofoca danada, que existe problema nenhum. Encontrei com você outro dia no hospital, não foi? Tranquilaço. Na luta. Na luta luta, não há conquista. Então é isso aí. Gonzaga, despedido de vocês aí. Um abraço, fica com Deus, bom final de semana.
Vamos continuar trabalhando porque tem muita coisa pela frente aí. Uma próxima oportunidade a gente faz uma live. A próxima live nós vamos falar sobre segunda instância, tá, Cris? Isso é ótimo. A gente faz uma outra live e esclarece tudo com o Wi-Fi funcionando bem para não ficar picotado. Tá bom, gente? Um abraço.